Olá, eu sou a professora Juliana, do 4º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje teremos aula de ciências e vamos falar um pouco sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com seres produtores e termina nos decompositores. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se ao processo em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Nós temos aqui um exemplo na gravura. O capim é um ser vivo produtor e a vaca é um consumidor primário. A vaca consome o capim, ela se alimenta do capim. E assim sucessivamente, nós, seres humanos, consumidores secundários, consumimos a carne bovina, né? E que depois se transforma em fungos e bactérias, que são os decompositores. Componentes da cadeia alimentar. Os componentes da cadeia alimentar correspondem a toda a parte viva que a compõe. Eles são classificados em produtores, consumidores e decompositores, como eu disse atrás. Cada um deles representa um nível trófico. O que é nível trófico? É o nível alimentar de cada etapa da cadeia alimentar, né? Nós temos aqui um outro exemplo, né? A planta, os consumidores, né? Que são os insetos. O sapo se alimenta do inseto e automaticamente os decompositores, que são os fungos. Produtores. Os produtores seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são seres autótrofos. Seres autótrofos são seres vivos, como as plantas e águas. Eles representam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar e não precisam se alimentar de outros organismos. São exemplos de produtores as plantas e o fitoplâncton. E o que são fitoplâncton? São conjunto de organismo microscópico vegetal. Consumidores. Os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Eles dividem-se basicamente em consumidores primários, representados pelos herbívoros, alimentando-se dos seres produtores, os consumidores secundários, representados pelos carnívoros, que alimentam-se dos consumidores primários, e os consumidores terciários, representados pelos carnívoros de grande porte e predadores. Importante lembrar que nesse nível trófico estão os chamados detritívoros, os animais que se alimentam de restos orgânicos. São exemplos os abutres, minhocas, urubus, moscas, etc. Os animais onívoros também podem ser consumidores primários ou secundários. Decompositores. Os seres decompositores são importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles alimentam-se da matéria orgânica em decomposição, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, transforma a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando o ciclo. São exemplos de decompositores, os fungos, bactérias e alguns protozoários. Exemplos: as cadeias alimentares podem ser terrestres ou aquáticas. Vamos conhecer exemplos de cada uma delas. Cadeia alimentar terrestre. A cadeia alimentar terrestre pode ser demonstrada pelo seguinte exemplo. Como eu disse no slide anterior, o produtor, que é o capim, que recebe energia do sol, da chuva, né? O consumidor primário, que se alimenta dele, o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, o terciário, que se alimenta do secundário, e assim sucessivamente. O consumidor final, né? Que é aqui, no caso, a águia, e os decompositores, que são os fungos. Depois de mortos, os restos orgânicos dos seres servirão de alimento para os organismos decompositores, que depois de realizarem um processo chamado de mineralização, que é a transformação de substâncias orgânicas em inorgânicas, impulsionam um novo ciclo,
sendo que essas substâncias serão utilizadas pelas plantas. Aqui nós temos a cadeia alimentar aquática, né? Podemos representar uma cadeia alimentar aquática do seguinte modo. O consumidor primário, né? Aqui no exemplo são camarões, lagostas, os peixes menores, né? Que são os consumidores secundários, os maiores, os consumidores terciários e o consumidor quaternário, que no caso aqui é o tubarão, né? O peixe maior. E automaticamente os produtores, que são os fitoplâncton, que é o principal produtor dos ambientes aquáticos, sendo consumido pelo zooplâncton. Em uma cadeia alimentar aquática também existem os decompositores. Nível trófico. Os níveis tróficos representam a ordem que a energia flui numa determinada cadeia alimentar. Em cada nível trófico existe um grupo de organismos com a mesma característica alimentar. Nível trófico é o nível alimentar de cada etapa, como eu disse anteriormente, com as mesmas características alimentares. Por exemplo, os consumidores primários alimentam-se apenas de vegetais, enquanto que os consumidores secundários e terciários são carnívoros. Existem também as pirâmides ecológicas, representam as interações tróficas entre as espécies e uma comunidade. E aqui nós temos a teia alimentar. A teia alimentar consiste na interligação entre várias cadeias alimentares. Elas representam, de fato, o que ocorre na natureza, pois demonstram as diversas relações que existem entre os seres vivos, né? É o mesmo processo que eu disse anteriormente. Em uma cadeia alimentar, o fluxo das setas é no sentido unidirecional. Enquanto isso, na teia alimentar, existem várias setas devido ao maior número de interações alimentares e fluxo de energia entre os organismos. E por hoje é só. Eu fico por aqui com a nossa aula de ciências. E para acessar a nossa plataforma SMED, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece ao canto da tela. E tchau, tchau!